Amados irmãos, vamos agora então para a parte 2 do vídeo sobre a lição número 8. Estamos estudando aqui da Escola Bíblica Dominical, a lição Ministério de Evangelista. Estudamos na primeira parte a introdução e o ponto 1. E agora vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Então vamos começar aqui com o ponto 2, que é a grande comissão, que está baseada em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, do 15 ao 20. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus a seus discípulos após sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo encarou a tarefa de evangelização. E eu vou ler para você aqui esse texto muito importante. 1 Coríntios 9,16. Você vai ver como Paulo encarou essa responsabilidade que ele tinha sobre pregar o Evangelho. Diz ele assim: porque se anuncia o Evangelho, Paulo dizendo, não tenho de que me gloriar. Olha, eu sou evangelista, eu sou isso, não tem que gloriar nada. Ele não tem que dizer, você está anunciando o Evangelho, não tem que dizer, olha só, está vendo como é que eu sou bom, estou anunciando o Evangelho, eu sou uma pessoa legal. Não tem que se gloriar de nada. Por quê? Pois me é imposta essa obrigação. Então, obrigação, pastor, depois nós vamos falar aqui sobre o ponto. E ai de mim, Paulo disse, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E já falamos que o Evangelho é Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Hoje se inventou o Evangelho social, o Evangelho não sei o que, Evangelho isso, Evangelho aquilo outro. Então estão pregando muita coisa aí que muitas vezes não é Evangelho. Ele diz aqui, a grande comissão, mas a grande comissão foi dada a quem tem o dom ministerial de evangelista? Não, meu amado irmão. A grande comissão foi dada à igreja, aos discípulos. Você aceitou Jesus, você tem a obrigação de evangelizar. E o ministério evangelista? Bom, esse irmão vai ser chamado por Deus, Deus vai dar o ministério a ele. Certamente ele vai fazer uma obra, provavelmente em proporção maiores do que você, se você não tem esse dom ministerial, mas você também é chamado a evangelizar. E como ele diz aqui, meu amado irmão, de uma forma tremenda, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Eu falei da igreja perseguida, no ponto anterior. Essa semana teve um pedido, não me lembro qual o dia da semana, sobre a Ásia Central. E uma irmã, e lá coloca um código de nomes, você não pode colocar o nome da irmã. A irmã aceitou Jesus. A Ásia Central é uma região, não um país. E essa irmã aceitou a Cristo, está servindo ao Senhor, e os seus 2 filhos mais velhos deram uma surra nela e ameaçaram ela e pediram que ela não mais falasse de Jesus para ninguém. Veja bem como existe esses problemas no mundo inteiro. Mas você tem que pregar até as últimas consequências. A oração lhe peça força para que ela continue anunciando. E vai por fora, meu amado, muitos e muitos pedidos de pessoas que foram presas, foram torturadas, enfim. Pregar o Evangelho é uma missão gloriosa, mas também é uma missão espinhosa. Nós vamos continuar vendo aqui. O mundo está dividido em 2 grupos. Vamos ver aqui que 2 grupos são esses. Em Marcos 16, está escrito assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo, condição social e econômica do homem. Gálatas 3, 28. Eu vou até ler esse versículo para você. Não, pastor, Deus veio só para a raça X. Deus veio só para o povo X. Aquele povo lá, Deus não está preocupado com ele. Vamos ver aqui se é isso mesmo. O que Paulo diz aqui na carta de Gálatas 3, 28? Assim, nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há judeu, não há gentio. Depois ele fala em Romanos 3, 9, 10 e 23. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho.
Então Deus não veio para um grupo específico. Então me coloca, Deus veio para o meu grupo, então a salvação é para o meu grupo. Vamos dizer que a gente pensasse assim, Deus é brasileiro, tem umas pessoas que falam aí erradamente por causa de certas situações. Então, eu sou brasileiro, então eu sou salvo. E aí o povo lá da China, eles vão se perder, meu problema dele, não tem nada a ver com isso. Não. Deus veio para salvar o brasileiro, o chinês, o francês, o alemão, o etíope, o egípcio, o de Israel. Deus veio salvar toda a humanidade. Quantos países tem no mundo hoje, pastor? Não sei dizer. Mas Deus veio para salvar todas as pessoas de todos os países. Quantas tribos há? Não sei. Quantas raças há? Quantas línguas há? Não sei. Deus veio salvar todas elas. Quer salvar todas elas. Quer salvar toda a criatura. E aí ele vem... o que o evangelista tem que fazer? Pregar a quem ele puder. Se eu estou no Brasil, eu posso evangelizar quem está mais perto de mim. Se eu não fui chamado para ser um missionário transcultural, eu prego aqui dentro do meu país para o meu vizinho. E onde eu começo a pregar, pastor? Lembra que Jesus falou, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, como em Samaria, também até aos confins da terra? Aos confins da terra você não foi chamado para ir, você não vai, mas você vai orar, vai contribuir financeiramente. Mas em Jerusalém, na sua casa, no seu bairro, dentro da sua família, para os seus vizinhos, você pode e deve evangelizar. Deve fazer isso, porque Deus quer salvar. Pastor, e o final? O final vai ser isso aqui, meu amado irmão. O final depende do evangelista? O final depende de mim? Depende de você? Não. O final depende da atitude de cada um. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Então ele falou que tem dois grupos, o que crê e o que não crê. Quem crê será salvo e quem não crê. Se crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado. Simples assim. Já falamos no ponto anterior. Não tem uma terceira via, não tem outra possibilidade, não tem alguma coisa que possa acontecer. Não. É aceitar a Cristo e ser salvo. Não aceitar a Cristo e ser irremediavelmente perdido. Esta é a realidade do Evangelho. Não foi eu que criei isto, não vou discutir com Deus porque é assim, mas essa é a realidade. Diz aqui, toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Ele diz, a grande comissão hoje, esse ponto é muito forte, meu amado irmão, muito forte mesmo. A tarefa de evangelização do mundo está inacabada. Então, não acabou. O mundo todo não foi evangelizado, então precisa ser evangelizado. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Eu ainda fico preocupado com essa porcentagem, porque muita gente se coloca como cristão, mas não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Mas não vou tocar nesse ponto aqui agora. Há regiões em que o número de cristãos estão diminuindo, como na Europa. Olha os dados que ele vai dar. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam a porta, em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos, ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Nós da Igreja Metodista Pentecostal, não a Igreja de Caxias, com as suas congregações, a Igreja Metodista Pentecostal, temos ajudado um missionário que está nesse momento na Espanha, mas voltará para o Brasil, o missionário André de Ruth. E esta mesma denominação que ele pertence, a ADCOL e a SEMADEC, a sua Secretaria de Missões, tem um missionário, uma missionária que recentemente, aliás, um casal de missionários que foi para a Polônia. Então veja bem, amado irmão, que hoje nós precisamos, brasileiros precisam evangelizar a Europa. Sempre foi assim, pastor? Não. Primeiro que o Brasil foi descoberto em 1500, a Europa já existia lá no tempo bíblico, já existia os povos habitando a Europa até antes de Cristo, a Grécia que dominou o mundo antes de Cristo e vários outros países. Bem, o Império Romano, a Europa foi evangelizada. Grande parte dela aceitou a Cristo como seu Salvador. Paulo pregou na Macedônia, a primeira parte da Europa foi evangelizada, ele queria ir na Espanha, e cremos que ele não conseguiu ir antes de morrer. Mas depois outros discípulos, outros apóstolos, a igreja levou esse evangelho, a Europa foi evangelizada. Hoje,
E aí dali, aliás, deixa eu ir mais adiante um pouco. Aí eles começaram a enviar missionários para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. Se você pegar a história das igrejas, o missionário presbiteriano veio da Europa, o missionário metodista veio da Europa, o missionário da Assembleia de Deus veio da Europa, quer dizer, tinha os Estados Unidos, que Gunnar-Wing e Daniel Berg eram suecos, mas vieram dos Estados Unidos, e outros países. A maioria das nossas denominações no Brasil cresceu, surgiu, melhor dizendo, com missionários europeus, que vieram para cá e pregaram a palavra e foram ajudados pelos seus respectivos países para que o Brasil tivesse a evangelização. Hoje, nós precisamos, os cristãos evangélicos brasileiros, precisamos mandar missionários para a Europa, para evangelizar a Europa. Porque ele diz aqui no final, aqui, o futuro vai ser um país, um centro multirreligioso ou um cristianismo não influenciará mais a Europa. Todas as cidades que ele deu aqui poderiam crescer por muito mais. Falou de Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, mas poderia falar de outros países onde verdadeiramente ou o materialismo ou até a religião muçulmana, em muitos casos, está dominando aquele país. Então, vemos que é necessário evangelizar. Mas só a Europa, pastor? Não. Temos que evangelizar nas Américas, na Oceania, na Ásia, na África, em todos os países, em todos os continentes, em todos os lugares do mundo. Os brasileiros têm que ir lá? Não, os brasileiros vão a algum lugar que podem ir. Outros missionários de outros países vão para outros lugares. Ainda há missionários europeus pregando em muitos lugares. As poucas igrejas, né, as igrejas diminuídas que tem, mas ainda estão enviando missionários. Há missionários africanos que saem da África para pregar em outros países. Há missionários asiáticos que saem de seus países para pregar em outros países da própria Ásia ou da África. Enfim, a palavra está sendo pregada e a grande comissão é para todos os cristãos em todo o mundo. Então, isso é uma grande preocupação. 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Então, 1/3. E cadê os outros 2/3? Esses 2/3, se Jesus voltar agora, morrem sem salvação. Morrem perdidos. Qual a minha missão? Fazer a minha parte. Se eu não posso ir, ajudar em oração aos cristãos, aos missionários, aos evangelistas que estão pregando a palavra de Deus. E, se possível, ajudar financeiramente com a minha contribuição para esta obra gloriosa. Louvado seja Deus. Vamos entrar aqui, meu amado irmão, para o ponto 3, o dom ministerial de evangelista. Conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Evangelho é boas novas. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o evangelista? É o profeta, é o apóstolo, é o pastor, é o doutor ou a qualquer outro membro da igreja? Não, quem convence é o Espírito Santo. De que forma ele usa, meu amado irmão? Ele vai usar você na pregação da palavra, ele vai te dar uma palavra inspirada, ele vai te dar um louvor inspirado para você cantar, e vai tocar no coração dos pecadores. Agora, é bem importante, eu vou falar uma coisa bem forte para o irmão aqui, que eu estava estudando, eu vi lá com o professor Caramurum. Quem tem a tarefa de evangelizar? Somos nós, a igreja. Eu já falei aqui, Laura, eu falei no ponto anterior. Ensinar a seguirão os que crerem, irmão expulsar um demônio, então, a comissão de ir para todo mundo pregar o evangelho é para todos os crentes. Alguém vai receber o dom ministerial, vai fazer o trabalho mais amplo, mais expansivo e tal, mas você também tem que evangelizar. Aí eu coloco uma coisa para você que ali eu vi estudando com o professor Camuru, muito importante. Um anjo apareceu para Cornélio, que era um centurião romano, que era temente a Deus, mas que precisava conhecer a verdade do Evangelho. E disse a ele, vai lá em Jope, onde está Pedro, chama ele que ele vai te apresentar o Evangelho. E a gente sabe o que aconteceu, Deus apareceu a Pedro numa visão, um abatamento de espírito, Pedro entendeu que ele poderia ir, foi, pregou o Evangelho, e antes que Pedro acabasse de pregar o Evangelho, que as pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, e depois foram batizadas nas águas. Por
Por que o próprio Jesus não foi lá diretamente a Cornélio para pregar? Porque ele deixou a missão para a igreja. Porque o anjo não desceu e pregou o evangelho, ele diretamente para Cornélio. O anjo não sabe a mensagem do evangelho? Sabe. Mas a Bíblia diz que essa mensagem essa pregação, esse privilégio foi dado à igreja. Os anjos gostariam de fazer essa missão, mas Deus não deu essa missão aos anjos, deu essa missão a nós, os crentes. É eu e você que temos que evangelizar, é eu e você que temos que pregar as boas novas do evangelho, é eu e você que temos que proclamar a palavra de Deus. Não vai descer um anjo do céu para fazer o nosso dever, a nossa obrigação. Você e eu é que temos que fazer essa parte. Por isso, esse é o conselho de evangelista. Tem paixão pelas almas, ama as almas, né? E busca de Deus mensagens inspiradas pelo Espírito Santo que toquem nesses corações e quebrantem a alma dos pecadores. Vamos já à segunda subdivisão do ponto 3. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas da salvação, de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. O evangelista cheio de graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Muitos não vão entender, muitos não vão compreender, mas nem todo evangelista, e na maioria dos casos, vamos ver que são ministérios diferentes, tem um ministério de pastor também. Se Deus deu um para evangelista e outros para pastores, então o evangelista é aquele que prega, planta a igreja começa crescendo. Então, a direção da igreja vê aquele que tem um dom de pastorear, envia aquele para pastorear o rebanho. Nós vamos ver na lição semana que vem. Creio até que a semana que vem, pastores, né? Pastor, é a próxima lição. Vamos estudar essa lição de pastores e nós vamos ver a função do pastor. E esse pastor vai pastorear. Pastor, esse pastor não evangeliza? Evangeliza também. Também prega, também faz apelo para que almas ganhem Jesus, porque também ele é um daqueles que foram chamados, aqueles que creem. Então ele também tem que evangelizar. Mas o evangelista muitas vezes é apenas um plantador de igreja. Ele ganha almas para Jesus, aquelas almas se interessam, agora é necessário que assim se coloque. Mais ou menos como Paulo fez no seu trabalho missionário. Ele é de cidade em cidade, pregava naquela cidade, quando aquela cidade então tinha um grupo de convertidos, colocava ali um pastor. Nós vemos Tito, Timóteo, Trófimo e outros mais citados na Bíblia Sagrada, que foram obreiros deixados por Paulo para estar pastoreando aquela igreja, enquanto Paulo estava pregando em outro lugar. Depois Paulo voltava, escrevia cartas, ensinava, mas o trabalho especial de Paulo também foi evangelizar em primeiro lugar. O papel, né, evangelista. E agora vamos lá. Aliás, deixa eu ver mais um ponto aqui. Um evangelista cheio de graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Filipe é um exemplo bíblico, pegou em Samaria e até o pessoal estava acreditando num Simão lá mágico e tal. Todo mundo descreu daquele negócio, passou a crer e depois pregou o núcleo da rainha de Candace e também este creu. Então, foi um grande evangelista que a Bíblia mostrou. A finalidade do ministério do evangelista. Então, é o último ponto da lição antes da conclusão, 3.3. A finalidade. Para que existe o evangelista? Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade de preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo, segundo Efésios 2, 20 a 22. Porque lá diz, Deus deu um para apóstolo e segue falando. Por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, nós citamos aqui, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar multidões, seja para falar uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas.
o arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta, dirigida ao pecador. Entende o que lês? Profundize nesse ponto. O professor Caramuru falou uma coisa interessante. O evangelista não tem que se preocupar com quantas pessoas vão ouvir a sua mensagem sobre Cristo. Aquele evangelista que pergunta, quantas pessoas vão assistir a minha pregação? Que existe hoje, no dia de hoje. Isso é muito pouco. Isso aí, esse grupo eu não prego, não. O evangelista não tem que estar preocupado. Você prega multidões, como Filipe, que pregou multidões em Samaria. E depois o Espírito direcionou ele para um lugar que estava deserto. Ele foi para um lugar que estava deserto. Não tinha ninguém. Aí passou a carruagem do eunuco, da rainha de Candace. E aí o Espírito manda ele seguir aquele carro. E vão chegar à parte final aqui que ele diz. Ele pregou para uma pessoa. Então não importa para o evangelista se ele ganhou uma alma para Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui, que o autor da lição não citou, um dos maiores evangelistas do século XX, chama-se Billy Graham, pastor batista, né? Evangelista por televisão, conferências no mundo todo. E a história que tem dele é que as igrejas dos Estados Unidos fizeram uma grande conferência missionária, lá um grande trabalho missionário. Eles despenderam milhões de dólares para fazer aquele trabalho, se juntaram, e ao final daquele trabalho só uma pessoa aceitou Jesus. Só que essa pessoa foi Billy Graham, e depois Deus usou esse homem grandemente. Então não importa quem seja, meu amado irmão, se uma pessoa, provavelmente o eunuco da rainha de Candace iniciou uma igreja na Etiópia, na África. Ele levou o evangelho à África. Deus não mandou Filipe levar o evangelho à África, mandou Filipe evangelizar aquele africano que ele levou o evangelho para a África, para a Etiópia. Até hoje existe uma igreja cristã na Etiópia. Enfim, veja bem, meu amado irmão. Então, eu não tenho que estar preocupado com a quantidade. Eu tenho que evangelizar. Se há um, se há multidão, se há dois, se há três, se há cinco, não importa. E aí, quando o Filipe chega e vê que o homem está lendo a Bíblia, e aqui o eunuco, e pergunta, entende tu o que lês? Esse ponto está lá no início da nossa lição, leitura bíblica em classe. Eu sempre falo quando eu prego essa palavra, nós podemos falar isso para alguém, ver alguém lendo a Bíblia, você entende tu o que lês? E a pessoa fala assim, não entendo. Aí você vai falar também, não entendo? Então, essa é uma coisa aqui que não foi colocada, mas vale para o apóstolo, para o profeta, para o evangelista, para o pastor, para o doutor, e vale para qualquer servo de Deus. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos ler a palavra, estudar a palavra, precisamos conhecer a palavra. Pastor, quem vai dar mensagem na hora que a pessoa vai perguntar aquilo, um texto de Ezequiel ou de Daniel que não está entendendo? Não é você, é o Espírito Santo que vai falar através de você. Mas o Espírito Santo não vai te falar através de você uma coisa que você não conhece, que você não entende, que você nunca falou. Então é necessário que você seja alguém que leia a Bíblia Sagrada, que estude a Bíblia Sagrada, para que quando Deus tiver que usar você. Eu já citei algumas vezes na escola dominical, uma das minhas irmãs, a Deise, né, que foi da Igreja Metodista Pentecostal e hoje é de uma outra denominação, quando jovem, eu era professor da classe de jovens, e em certo momento ela contou uma experiência que ela teve com um rapaz que estudava com ela no curso de inglês, que era espírita, e que eles vieram conversando no meio da rua, e de repente chegaram lá falando de coisas da Bíblia, e aquele rapaz citou algumas palavras, e ela começou a citar textos bíblicos, e depois ela falou na classe lá que ela não sabia como ela citou tanto texto bíblico. Aí eu falei para ela e para toda a classe, o Espírito te fez lembrar, mas fez lembrar aquilo que eu li. Se eu não li Isaías, como é que o Espírito vai me fazer lembrar sobre Isaías? Se eu não li Gênesis, como é que o Espírito vai me fazer lembrar sobre Gênesis? Se eu não li Mateus, como é que o Espírito vai me fazer lembrar sobre Mateus? O Espírito só vai fazer você lembrar aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Então é necessário. Por isso aqui, o arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador. Entendes tu o que lês? Isso é muito importantíssimo. Antes um pouco ele diz assim, o evangelista deve também ser sensível à voz do Espírito. Para pregar para aqueles que precisam, não importante a quantidade. Vamos para a conclusão da lição de hoje. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. E isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente
ao labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã um firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Como dissemos no transcorrer da lição, existe o dom ministerial de evangelista, existem pessoas que recebem esse dom e que pregam a palavra. Mas cada cristão, cada um que foi remido e lavado no sangue cordeiro, tem a obrigação de evangelizar e levar Jesus aos pecadores. Deus possa abençoar os amados irmãos. Se Deus assim quiser, semana que vem estaremos com mais uma lição, a lição número 9, o ministério de pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.